E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington, eu vou ensinar para vocês como fazer uma alteração na cor dos olhos. Serve para muita coisa, você pode brincar aí com várias fotografias e também pode corrigir olhos vermelhos, que também vamos ver aqui. Primeiro eu separei 3 imagens aqui que eu achei na internet. Vamos começar com essa daqui. Ok? Tá vendo? Os olhos estão bem nítidos. Vamos conseguir fazer alguma coisa bem bacana aqui. Lembrando que as teclas aqui que eu estou utilizando para dar zoom e voltar ao zoom, é só segurar a tecla Alt no teclado e girar a bolinha do mouse. E a outra, para poder movimentar, é só você segurar o espaço e clicar com o botão esquerdo, e assim você consegue movimentar enquanto você está com o botão segurado. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma seleção em volta desse olho aqui. A gente vai selecionar só essa parte para alterar a cor, brilho e qualquer outra coisa que a gente queira fazer aqui. Vamos lá. Eu vou utilizar aqui pra gente começar essa ferramenta aqui. Você clica com ela, né? Você vê que ela já começa a puxar para um lado que a gente não quer. Então a gente segura o Alt, ela começa a aparecer do meio da onde a gente puxou, que é o interessante. E se você segurar o Shift, ela vai fazer um círculo perfeito. Vai sempre começar do meio, sempre um círculo perfeito. Caso que você quisesse um círculo perfeito começando para lateral, sem ser do meio, era só o Shift. Mas como a gente quer do meio, segura o Alt e o Shift. Vou fazer a seleção aqui, mais ou menos aqui em volta do olho, certo? Aqui, se eu fizer outra seleção, tá vendo que desfez a outra? Vou dar um Ctrl Z aqui para retornar essa seleção aqui. E então o que eu vou fazer aqui para poder fazer uma seleção sem apagar de cá? Eu vou segurar o Shift, aparece um maisinho na minha setinha do mouse aqui, tá vendo? Quando eu seguro o Shift, soltei e segurei. Se eu clicar, agora eu consigo fazer uma outra sem apagar. Aí novamente a gente vai segurar um Alt, e tá vendo que por a gente ter segurado o Shift antes, ela não está criando um círculo perfeito, é só soltar o Shift e apertar de novo que ele vai criar um círculo perfeito. Certo, a gente criou aqui 2 seleções, agora a gente tem que desmarcar essa área aqui que a gente não quer. Então a gente vai selecionar essa outra ferramenta aqui do lado, o laço, vai segurar o Alt, tá vendo que ao contrário do Shift, ela aparece ao contrário do Shift que aparece um mais, tá vendo? Quando eu aperto o Alt aparece um menos. Então é isso que a gente vai fazer, eu vou chegar bem aqui, vou segurar o Alt e vou desenhar um laço em volta da parte que eu não quero, ó. Assim, me embolei um pouquinho ali, mas vou tirar aqui um pedacinho a mais, ó. O ideal é sempre dar um zoom máximo para conseguir maior precisão. Pronto. Aqui também. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai copiar essa camada. Tá vendo que a gente tem uma camada aqui, que é a camada da imagem, a gente vai subir uma camada acima dessa daqui, somente dos olhos. Então a gente vai apertar Ctrl J. Ctrl J, agora tem uma camada só dos olhos aqui, certo? Aí você pode perceber que a camada dos olhos está muito dura, muito sólida nas bordas, então a gente tem que colocar uma difusão nisso daqui. Eu poderia muito bem vir com a borracha e apagar um pouquinho para ficar um pouco difuso, mas já tem um comando para isso. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z aqui, né? Até a seleção antes da gente copiar. Pronto, aqui eu não fiz outra camada aqui ainda. E aqui, ó, em selecionar, claro, depois que você selecionou, modificar, difusão. Aqui você vai definir quantos pixels vai fazer a difusão para dentro da sua seleção. Isso depende muito do tamanho da sua imagem, da resolução. Mas aqui eu acho que dá pra gente usar 2 pixels dá pra fazer. Agora eu vou fazer o Ctrl J de novo e vocês vão reparar que, olha, tá vendo? Já não tá mais duro, tá mais difuso. Isso melhora um pouco a qualidade do nosso efeito. Vamos lá. Agora a gente vai vir aqui, selecionado a imagem olhos, a camada 1, que no caso é olhos, vou até renomear aqui. Vamos lá, imagem, ajustes, vamos em matiz e saturação. Aqui é muito simples, aqui a gente vai fazer uma alteração aqui no matiz e a gente já vai ver a diferença lá. Eu vou tirar um zoom um pouco da tela e vou abrir de novo, tem um atalho para matiz que é Ctrl U. Ó, a gente já consegue muita coisa, a gente pode aumentar a saturação para poder fazer uma coisa mais saturado, mais colorida, mas como a imagem do fundo não é tão colorida, então não condiz com essa alteração que a gente está usando no olho. Então eu vou usar o matiz de saturação no plano de fundo, ó, para deixar ela mais colorida, porque a imagem estava um pouco sem cor, e agora eu posso voltar na camada dos olhos e colocar um pouquinho mais colorido o efeito dos nossos olhos. Pronto, lá, posso colocar um olho azul, um olho verde, posso colocar outra cor também, ó. Muito bacana esse efeito. Continuando, vamos pegar uma segunda foto e vamos tentar fazer de uma outra maneira agora usando uma outra ferramenta. Mesma coisa, vou chegar próximo aqui e agora a gente vai usar a Pen Tool, ferramenta caneta.
Ela é um pouquinho mais complicada, mas com a prática ela é um pouquinho melhor do que aquela outra ferramenta que estávamos utilizando, que é a ferramenta de seleção circular. A gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar, vamos clicar com o botão esquerdo, e quando você clica com o botão esquerdo e segura, ele aparece esses dois vetores aqui, essa linha reta. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar criar um círculo em volta só fazendo linhas retas. E essa definição aqui entre duas linhas retas são as curvas que a gente vai fazendo. Eu vou tentar fazendo, mas o ideal é você praticar e tentar fazendo aí que você vai conseguir. Ó, eu puxo aqui, ó, tá vendo? Se eu puxar muito aqui ele já não vai. Puxei aqui mais um pouquinho, puxei aqui mais um pouquinho e clico aqui. Ó, a gente fez uma seleção bem próxima do perfeito ali. Vamos aqui fazer a mesma coisa, ó. Puxando, puxando mais um pouquinho, puxei. Agora o que aconteceu aqui? Aqui a gente saiu um pouquinho do que a gente queria. Então, dentro da ferramenta aqui da Paint Tool, a gente tem algumas outras ferramentas. É só você clicar com o botão esquerdo aqui e segurar para aparecer as outras ferramentas. A que interessa pra gente aqui agora é essa daqui, ó. Ferramenta Converter Pontos. E quando você clica nela, ela vai te dar a permissão de mover os pontos individuais, ó. Posso mexer aqui e trazer de volta. Independente se você na hora da seleção não conseguiu fazer, agora você vai conseguir consertar, ó. Tá vendo? E a vantagem dela é que você não se limita, ó, quando você faz assim, seleciona, você aparece os outros pontos que você alterou, você não se limita em ter que ficar segurando o Alt e ter que criar um círculo, se você errar depois criar de novo. Isso que a outra ferramenta te traz, então pode atrasar um pouquinho o seu serviço. Bacana, fiz a seleção, seleciona todas as duas assim, segurando a mesma ferramenta aqui. E a gente vai voltar para a primeira, que é a ferramenta Paint Tool, a caneta. E vamos marcar a opção Seleção. Aqui é aquela mesma coisa que a gente fez sobre deixar a imagem difusa na primeira imagem, porém ela já entrega para a gente quando a gente vai finalizar. Então eu vou colocar aqui 3, eu acho que nessa imagem por ter um pouquinho menos de definição vou manter 2 também. Ok, vou fazer a mesma coisa, o Ctrl J. Vamos ver aqui como é que ficou, tá vendo? Ficou bem difusa. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Tá vendo? Posso mudar para cá, mudar para lá e a cor dos olhos já estão. Essa imagem ela já tem um pouquinho mais de cor do que a outra. Então essa daqui é bem capaz de a gente ter que diminuir a saturação dos olhos. Por exemplo, se eu colocar um olho assim, tá vendo? Muito azulado, já não está entregando aquela fidelidade na imagem. Então a gente diminui um pouco a saturação, ó, e deixa uns olhos um pouquinho mais natural, um pouquinho mais próximo do real. Inclusive se eu for alterando aqui, vai aparecer um bem real. É bacana também a gente brincar com isso da maneira seguinte. Eu tenho aqui selecionado os dois olhos, eu vou dar o Ctrl C para voltar. Se eu pegar aqui essa ferramenta de seleção, que pode ser qualquer uma dessas aqui, pode ser o laço também, essa daqui, vou fazer essa daqui que é mais fácil. Selecionar só a área do olho e der um Ctrl J. No caso eu copiei só o olho do lado de cá. O que eu vou fazer? Eu vou alterar um olho aqui e alterar a cor do olho de cá. Dá pra gente fazer uma coisa bem assim, bem bacana. Diferente, dá pra brincar com algumas imagens e tal, fica bem bacana. E vamos para a terceira e última imagem, que nós vamos aprender a, de uma outra maneira, corrigir os olhos vermelhos. Primeiro a gente vai selecionar a opção aqui, ferramenta elipse, né? Vamos clicar aí, a mesma coisa da outra ferramenta aqui ao lado, segurar o Shift e o Alt para partir do centro de uma maneira perfeita, círculo perfeito. Vamos duplicar essa camada aqui, porque quando você selecionar essa ferramenta aqui, ela vai criar uma forma geométrica, no caso ela vai criar, além de uma forma, vai criar um objeto dentro da imagem, tá vendo? E vamos duplicar ela usando aquele comando do Ctrl J, trazer ela para cá, para cima do outro olho, vamos tentar centralizar. Eu posso usar também as teclas das setas do teclado para poder mover um movimento mais fino, mais preciso. Pronto, tampei aqui. Vou selecionar as duas segurando o Shift, clico em uma e clico na outra. Pode ser aqui por dentro das camadas também, ó. Cliquei aqui, ok? E aí eu vou mesclar as duas para ficarem em uma camada só. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em mesclar formas. Eu poderia apertar Ctrl E também. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai clicar segurando o Ctrl aqui dentro desse quadradinho aqui, dessa camada das duas formas. Cliquei, pronto, ela selecionou. A gente deixa de visualizar ela.
Pronto, é como se a gente estivesse selecionando a camada de baixo agora. Antes de duplicar, para a gente fazer aquele mesmo esquema de copiar a área selecionada, a gente vai selecionar, modificar, difusão, aplicar a difusão que a gente já fez, mas agora eu vou colocar um pouquinho maior, porque vocês podem perceber que a camada aqui vazou um pouquinho. Pronto, e agora eu dou um Ctrl J. Dei um Ctrl J, pronto, temos a camada do olho vermelho selecionado. O que a gente vai fazer? Aqui, a gente no matiz saturação, a gente tem o matiz, saturação e luminosidade. Eu não posso simplesmente pegar aqui e colocar assim, porque parece que não está muito real. Vou ensinar vocês a fazer de uma maneira mais real. A primeira coisa que vai fazer é tirar a saturação por completo, deixar cinza, dar o OK. Vou vir aqui em imagem, ajustes, curvas. Pronto, aqui dentro de curvas a gente vai fazer uma coisa muito simples. Quando eu estou puxando nesse quadradinho aqui, eu estou mexendo nos pretos da imagem, e quando eu estou puxando aqui, eu estou mexendo nos brancos da imagem. Eu vou puxar aqui o preto até o olho ficar dessa maneira. Por que não puxar até o final? Se eu puxar até o final, tá vendo que a luz branca do reflexo do flash desaparece? Então fica aparecendo daquela mesma forma que a gente fez no matiz de saturação, que é diminuindo completamente a iluminação. E é isso que a gente não quer. Então a gente vai vir aqui, trazer mais ou menos para cá, até sair o cinza por completo, deixar preto, e o reflexo da luz aqui no centro. Pronto, dá OK. A gente já conseguiu remover. Não esquece de deixar o like, se inscreve no nosso canal aí, segue nossa página no Instagram, vão ter muitas novidades por lá e vão vir muitos tutoriais ainda por aí. Valeu, abraço e tchau!